Muito bem, pessoal. Aqui continuando agora a nossa aula sobre a teoria geral dos recursos no processo penal. Eu terminei o bloco anterior falando que nós iríamos analisar quais são os critérios, os requisitos de admissibilidade dos recursos e, posteriormente, vamos analisar quais são as hipóteses de julgamento de análise do mérito dos recursos. Começando, por óbvio, pelos requisitos de admissibilidade dos recursos. Portanto, entre os requisitos de admissibilidade, de uma forma geral, a doutrina não é tão pacífica quais seriam esses requisitos de admissibilidade dos recursos. E, portanto, eu vou apresentar para vocês o que a mim parece ser os requisitos, os critérios mais aceitos, de uma forma geral, pela doutrina processual penal. Em primeiro lugar, os teóricos do processo penal subdividem os requisitos de admissibilidade dos recursos penais em requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Os requisitos subjetivos são a legitimidade e o interesse de recorrer. E, por outro lado, os requisitos objetivos são cabimento e adequação, que muitos autores subdividem. Cabimento seria um requisito e adequação o outro. Eu, particularmente, prefiro juntá-los, porque não vejo muito sentido em separá-los. Já vou explicar cada um, naturalmente. A tempestividade e as formalidades. Eu prefiro chamar de formalidades. Bom, então, comecemos pelos requisitos de natureza subjetiva e assim entendida a legitimidade e o interesse. Aliás, há quem confunda a legitimidade com interesse, e não faz o menor sentido confundir, porque legitimidade é o poder de quem, o poder no sentido de direito potestativo, a quem é atribuída por lei a faculdade de recorrer. Ou seja, a lei prevê quem são as pessoas que podem interpor recurso. De uma forma geral, as partes, né, que podem interpor recurso, ou também pode interpor recurso quem não é parte, mas que poderia ter se habilitado como assistente de acusação. Leia-se a vítima. A vítima pode, durante o processo penal, se habilitar como um assistente de acusação. Ainda que a vítima não o faça, no momento que uma decisão é proferida, a vítima pode se habilitar ali, naquele momento, apresentando-se como legitimada para recorrer. Então, legitimados são todos aqueles a quem a lei atribui a faculdade de impugnar, de recorrer, leia-se impugnar alguma decisão. O que não se confunde com interesse, porque o interesse demanda, para que além da pessoa seja legitimada, é preciso que ela tenha, de alguma forma, sofrido algum tipo de prejuízo com a decisão. Tá? Há quem afirme que o interesse está diretamente relacionado com a sucumbência. A mim parece um pouco além da conta. Né? É claro que uma pessoa que sucumbiu, por exemplo, perdeu uma ação penal, ela tem interesse em recorrer, porque ela sofreu um prejuízo processual. Agora, existem pessoas que sofreram prejuízos sem terem sucumbido. Você imagina, por exemplo, né, é possível perfeitamente imaginar um réu que foi absolvido, portanto não sucumbiu, mas cujo fundamento da absolvição, tal como nós já estudamos lá quando falamos sobre a sentença, mas que o fundamento da absolvição é o indúbio pro réu. É o artigo 386, inciso 7. E o réu entende
que ele deveria ter sido absolvido porque o fato não existiu. Ora, ele tem interesse em mudar o fundamento, o dispositivo da sua absolvição por um motivo absolutamente simples. Porque essa decisão penal vai surtir outros efeitos e, portanto, ele teve um prejuízo com aquela, um prejuízo processual com aquela decisão, na medida em que ele deixou de obter uma vantagem que ele poderia obter se o dispositivo que fundamenta a sua absolvição fosse diferente. Né? Então, mesmo ele não tendo sucumbido, ele teve um prejuízo processual. Então, o interesse está diretamente relacionado à não obtenção de um provimento que o próprio recorrente entende como mais favorável, né? O que não significa que ele tenha que ter sucumbido. Tá? Agora, é possível, veja, não pode confundir legitimidade com interesse, porque é possível que uma pessoa seja legitimada para recorrer, porque, por exemplo, ela é parte, mas ela não tem interesse porque ela não sofreu nenhum tipo de prejuízo, ela não deixou de obter nenhuma vantagem com aquela decisão, então ela pode ter legitimidade, não tem interesse. Então não confundamos legitimidade com interesse. Bom, os requisitos objetivos, basicamente, né, começam com a ideia de cabimento e adequação. Para determinada decisão, é preciso verificar primeiro se existe um recurso previsto em lei. Já vimos que há uma taxatividade dos recursos. Então, se existe um recurso previsto em lei, aquele recurso, portanto, é cabível. Não é? Ao estar previsto na lei processual penal, aquele recurso é cabível. Aí é preciso verificar se o recurso que foi interposto se adequa ao recurso cabível, ou seja, se o recurso que foi interposto realmente é o recurso cabível, se ele tem adequação. Por isso que alguns autores eles separam cabimento, tem que verificar se o recurso é cabível, tem previsão legal, e depois se o recurso interposto é adequado, tem adequação, se adequa ao previsto. No entanto, cabimento, analisar o cabimento e não analisar a adequação não faz o menor sentido. Me parece que a análise deve ser efetivamente conjunta, cabimento e adequação. Tempestividade, como o próprio nome diz, é a verificação se o recurso foi interposto dentro do prazo previsto em lei. Né? A lei sempre prevê um prazo para a interposição do recurso e é preciso, portanto, observar esse prazo. O recurso que tenha sido interposto dentro do prazo é um recurso tempestivo, não é que preenche o requisito de admissibilidade da tempestividade. O recurso que foi interposto fora do prazo é um recurso intempestivo, portanto, não preenche o requisito, o requisito que eu chamo de formalidade. Né? Alguns incluem aqui o preparo, ou seja, o pagamento de custas. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre o preparo, antes de falar sobre a formalidade. Eu prefiro não incluir o preparo porque, de regra, o processo penal não exige pagamento de custas. Todas as ações públicas não exigem pagamento de custas. Não é? Só é exigível o pagamento de custas para recurso nas ações penais privadas. Portanto, me parece que é um caso excepcional e eu prefiro incluir, portanto, o preparo ou o pagamento de custas exigível na ação penal privada, nas ações penais privadas, dentro de um requisito mais abrangente chamado de formalidades. Né? Existem várias formalidades. Então, alguns recursos podem ser interpostos por petição, outros por termo ou por petição. Né? Naqueles que se exige petição, não pode ser por termo. E assim vai, formalidades. Tá? Então, existem formalidades. Né? Como eu falei, nas ações penais privadas, exige-se o pagamento de custas, que é uma formalidade. E assim vai. Tá? Então, existem formalidades. Existem muitas formalidades, por exemplo, nos recursos especial extraordinário. Né? Mas aí é próprio de cada um. Essas formalidades devem ser analisadas dentro de cada recurso em espécie, porque é possível que o recurso em espécie
exija uma formalidade específica e por isso ela precisa ser analisada no devido estudo do recurso em espécie. Tá? Então, formalidades, a gente conclui aqui o bloco sobre os requisitos de admissibilidade do